nós somos as alunas Gabriela Messias e eu, Leandro Araújo. Somos alunas da disciplina de Farmacologia 2, da professora Patrícia Ferreira S. Castro, do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Goiás. Nós vamos apresentar hoje um trabalho sobre antiparasitários, mais especificamente sobre os antihelmínticos. Os temas que nós vamos abordar no trabalho vão ser o que são helmintos, exemplos de helmintos e seus ciclos de vida, fisiopatologia das doenças, o tratamento com antihelmínticos, o mecanismo de ação dos antihelmínticos, suas reações adversas e contraindicações. Os helmintos, também chamados popularmente de vermes, são metazoários que podem ser de vida livre ou parasitária. Nesse último caso, eles se dividem em dois filos, os plateumintos, que são vermes achatados, e os nemateumintos, que são vermes cilíndricos. As infecções por helmintos afetam mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Nas regiões rurais dos países tropicais pobres, onde a prevalência é mais alta, é comum encontrar infecções simultâneas por mais de um tipo de helminto. Os antihelmínticos, eles são fármacos que atuam localmente no lumen intestinal, de modo a expulsar os vermes do trato gastrointestinal, ou têm ações sistêmicas contra os helmintos localizados fora do trato gastrointestinal. Os antihelmínticos de espectro amplo são seguros e eficazes. Eles foram desenvolvidos inicialmente para uso veterinário e hoje em dia também estão disponíveis para o tratamento de seres humanos. Os principais parasitos nematóides dos seres humanos são os helmintos transmitidos pelo solo, algumas vezes chamados como geohelmintos, e os nematóides filariais. As infecções principais causadas por helmintos transmitidos pelo solo são ascaridíase, tricuríase e ancilostomíase. Essas doenças estão entre as mais prevalentes nos países em desenvolvimento. Os fármacos utilizados mais comumente para reduzir a morbidade são os antihelmínticos benzimidazólicos, ou seja, os BZs, como albendazol ou mebendazol. O tratamento com dose única de um BZ reduz as contagens de parasitos em graus variáveis, mas é mais eficaz para a ascaridíase, seguida da tricuríase e da ancilostomíase. Agora nós vamos falar sobre algumas doenças que esses parasitas causam, assim como seu ciclo de vida. Primeiro, vamos citar a classe Cercernentea. A ascaridíase ela é uma doença causada pelo verme Ascaris lumbricoides, que pertence a essa classe. Para entender a fisiopatologia da doença, é necessário entender o ciclo de vida desse parasita. Os ovos de Ascaris eliminados nas fezes, eles são depositados no solo, onde embrionam e se tornam infectantes em 2 a 4 semanas. Após a ingestão oral de ovos infecciosos de Ascaris por meio do solo, de alimentos ou água contaminada, os ovos eclodem no intestino delgado do hospedeiro em 4 dias e liberam suas larvas, que migram através da mucosa intestinal. Posteriormente, algumas larvas elas penetram na parede intestinal e são transportadas por via hematogênica, através do sistema porta para o fígado. Essas larvas elas seguem em caminho ascendente e, através das veias hepáticas, elas chegam ao coração e seguem para os pulmões. Esse fluxo percorrido ele é necessário, pois as larvas só amadurecem nos alvéolos, num tempo médio de 10 a 14 dias. A partir de então, as larvas já maduras seguem pela árvore brônquica até a traqueia, onde elas causam o reflexo da tosse e são engolidas. Em alguns casos, essas larvas podem migrar para outros locais, como o cérebro ou os rins. Uma vez de volta ao intestino, as larvas amadurecem em vermes adultos no lúmen do intestino delgado, mais especificamente no jejuno, onde a maioria dos vermes estão localizados, mas eles também podem ser encontrados em qualquer parte do trato gastrointestinal. O tratamento dessa doença geralmente é feito com albendazol, mebendazol e levamisol. Todos os pacientes com infecção por Ascaris, eles requerem tratamento antihelmíntico, mesmo naqueles casos em que ocorre infecção assintomática. Classe Adenoforeia. A
tricuríase ela é uma infecção intestinal causada pelo nematóide da espécie Trichuris trichiura, popularmente conhecido como tricuro ou verme-chicote. Trata-se de uma infecção comum nas regiões tropical e subtropical de todo o planeta e ocorre em aproximadamente cerca de 700 milhões de pessoas no mundo. A transmissão da doença ela ocorre pelo ciclo oral-fecal por meio da ingestão de ovos do animal em água e alimentos contaminados. O ser humano ele é infectado a partir da ingestão dos ovos de Trichuris trichiura, que contém uma larva. Os ovos eles eclodem no intestino delgado, liberando a larva, que passa a crescer e se desenvolver no intestino, entre as suas vilosidades. Com o decorrer do tempo, elas voltam à luz intestinal e seguem para o seco, onde terminarão de se desenvolver. Os vermes adultos eles se fixam na mucosa do cólon e podem se reproduzir, mesmo após o qual a fêmea realizará a postura dos ovos não larvados, que serão eliminados ao ambiente externo pelas fezes. De 2 a 4 semanas fora do corpo humano, os ovos se tornam larvados, reiniciando assim o ciclo. Os pacientes com infecções leves por tricuros, eles são assintomáticos na maioria das vezes. Entretanto, quando há uma infecção maciça com mais de 500 vermes adultos, pode haver apresentação clínica da doença, que varia conforme a faixa etária do paciente. Crianças geralmente apresentam sintomas como disenteria crônica, anemia severa e atraso no crescimento. Já os adultos, eles manifestam a doença com sintomas diversos, como desconforto e dor abdominal, perda de peso, fraqueza e diarreia com presença de muco ou de sangue. O mebendazol, o albendazol e a ivermectina são os fármacos mais eficazes para o tratamento dessa doença. Classe Trematoda, esquistossomose. A esquistossomose é uma doença diretamente relacionada ao saneamento precário, causada pelo euminto Trematódio esquistossoma mansoni. A pessoa adquire a infecção quando ela entra em contato com água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. A infecção humana pelo esquistossoma mansoni é também denominada de esquistossomíase mansônica ou intestinal. No Brasil, a doença é popularmente conhecida como xistose, barriga d'água ou mal do caramujo. Os vermes adultos, o macho e a fêmea de esquistossoma mansoni, se localizam na luz dos vasos sanguíneos do sistema porta, realizando a ovoposição nos ramos terminais da veia mesentérica inferior e nas vênulas da parede do intestino, no plexo hemorroidário. Os ovos, eles são elementos fundamentais da patologia da esquistossomose, pois em grande número, principalmente na parede do intestino, podem provocar hemorragias e áreas de necrose, levando a uma enterocolite aguda. No fígado e em outros órgãos, os ovos causam a formação de granulomas. O quadro hemorrágico é de leucocitose moderada, com intensa eosinofilia, ou seja, de 25 a 50%. As complicações da doença, elas se caracterizam por fibrose hepática, hipertensão portal, ascite, insuficiência hepática severa, hemorragia digestiva, comprometimento do sistema nervoso central e de outros órgãos. O praziquantel é o fármaco preferido para o tratamento da esquistossomose. Esse é um fármaco seguro e eficaz quando ele é administrado em dose única ou em doses orais fracionadas durante o dia. Na classe Cestoda, nós temos a teníase, que é uma doença provocada pela presença do parasita conhecido como solitária no intestino delgado. O ser humano é o hospedeiro definitivo dessas espécies. Ao alimentar-se de carne mal passada ou crua, de bovinos ou suínos, sendo no caso de bovinos a Taenia saginata e no caso de suínos a Taenia solium, contendo os chamados cisticercos, ocorre a contaminação pelos parasitas. Após a pessoa ingerir os cisticercos vivos, as larvas seguem o trajeto da digestão até o escólex da tênia se fixar no intestino delgado e o verme começar a se desenvolver, se alimentando dos nutrientes liberados no processo digestivo. Em torno de 60 dias após se fixar no organismo humano, são liberados os primeiros proglotes, que contêm cerca de 40 mil ovos cada nas fezes humanas.
Esses ovos, eles sobrevivem muito tempo no meio externo, até serem ingeridos por um porco ou uma vaca, que são os hospedeiros intermediários, dando continuidade ao ciclo da tênia. Geralmente é uma doença sintomática, mas pode causar dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. As possíveis complicações da teníase são obstrução do apêndice, do ducto colédoco e do ducto pancreático. Novamente, o praziquantel constitui o fármaco de escolha no tratamento de pacientes infestados por tênias. Sobre o tratamento dessas doenças, o tratamento feito com antihelmínticos. Primeiramente, nós vamos falar da ascaridíase. Todos os pacientes com infecção por ascaris, eles requerem tratamento antihelmíntico, mesmo aqueles com infecção assintomática. As principais escolhas das drogas são o albendazol, 400 mg por dia, em dose única para adultos. Em crianças, 10 mg por quilo, também em dose única. O albendazol é a droga padrão ouro para o tratamento da ascaridíase. Também pode ser usado o mebendazol, 100 mg, 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos. Não é recomendado seu uso em gestantes, e essa dose independe do peso corporal e da idade. Ou pode ser usado também o levamisol, 150 mg por via oral, em dose única para adultos. Em crianças abaixo de 8 anos, 40 mg, e acima de 8 anos, 80 mg, também novamente em dose única. Então, dando continuidade, falando sobre a posologia dos medicamentos utilizados para o tratamento dessas doenças, com relação à tricoríase, é indicado 3 fármacos também principais, que é o mebendazol, o albendazol e a ivermectina. Por sua vez, a posologia recomendada para o mebendazol é de 100 mg por via oral 2 vezes ao dia, por 3 dias. Já o albendazol é indicado 400 mg por via oral 1 vez ao dia por 3 dias. E a ivermectina é recomendada 200 mcg por quilo via oral 1 vez ao dia por 3 dias. Então, o mebendazol e o albendazol são os fármacos mais eficientes para o tratamento da tricoríase. Sejam utilizados isolados ou simultaneamente quando há co-infecção com ascaris ou com o ancilostomos. Então, esses 2 fármacos, eles produzem reduções significativas das contagens de vermes, mesmo quando são utilizados em dose única. Com relação ao mebendazol, ele é eficaz para o tratamento das infecções por nematóides GIs. Por sua vez, ele é administrado apenas por via oral e as mesmas doses são recomendadas para os adultos e as crianças com mais de 2 anos de idade. Já para o tratamento da ascaridíase, da tricoríase ou da ancilostomíase, o esquema possológico recomendado é de 100 mg de mebendazol ingeridos pela manhã e ao anoitecer. Então, esse esquema vai ser feito durante 3 dias consecutivos, que pode ser ou com o uso de um único comprimido de 15 mg, administrado por via única, por via oral em dose única. Se o paciente não ficar curado em 3 semanas depois do tratamento, então deve-se administrar um segundo ciclo. Então, o esquema de mebendazol por 3 dias é mais eficaz que as doses únicas de mebendazol de 500 mg, ou até mesmo do albendazol de 400 mg. Em dose única, o albendazol é bem mais eficaz que o mebendazol para tratar a ancilostomíase e a tricoríase. Com relação à ivermectina, também tem eficácia variável contra outros nematóides intestinais
e é mais eficaz contra a ascaridíase e a enterobíase, que a tricuríase ou ancilostomíase. Então, para o tratamento, por exemplo, da tricuríase e da ancilostomíase, embora não consiga a cura, a ivermectina é um fármaco que reduz significativamente a intensidade da infecção. Bom, já para o tratamento da esquistossomose, a posologia recomendada é de 50 mg por quilo para adultos e 60 mg por quilo para crianças acima de 4 anos de idade, por via oral e dose única, com o uso do praziquantel. Alguns especialistas recomendam, que seja feito 400 mg por quilo por via oral em dose única ou 20 mg por quilo por via oral 3 vezes durante um dia, em intervalos de 4 a 6 horas. Ou seja, uma posologia bastante diferente dessa, como vocês podem visualizar aí no slide. Então, nos Estados Unidos, o praziquantel, ele foi aprovado para o tratamento da esquistossomose e das infecções hepáticas por trematóides. Entretanto, esse fármaco é ativo contra muitos outros trematóides e cestódios. Ele, por sua vez, é o preferido para o tratamento da esquistossomose, causada por todas as espécies de xistossoma que infectam seres humanos. Então, embora os esquemas possológicos variem, a dose oral única de 40 mg por quilo ou 3 doses de 20 mg por quilo, administradas em intervalos de 4 a 6 horas, como eu disse anteriormente, geralmente assegura índices de cura entre 70% a 95%. Então, demonstra, sim, a eficácia desse esquema possológico com os desse fármaco, sendo ele eficaz para redução consistentemente alta das contagens dos ovos. Então, falando um pouco mais sobre a teníase, o fármaco também utilizado para o tratamento dessa doença é o praziquantel. Então, a posologia recomendada é de 5 a 10 mg por quilo por via oral em dose única. Doses pequenas desse fármaco podem ser usadas com sucesso para tratar infecções intestinais por cestódios adultos, como, por exemplo, dose oral única de 25 mg por quilo e de 10 a 20 mg por quilo. Por exemplo, para tratar parasitas como a Taenia saginata ou T. soli. Ele também é o preferido para o tratamento da infecção por Taenia saginata, em específico, embora outro fármaco, como a niclosamida, também possa ser usado para o tratamento dessa doença. Esses dois fármacos são muito eficazes, simples de ser administrado e relativamente isentos de efeitos colaterais. Então, a confirmação de cura dessa doença em específico com os desse medicamento pode ser um pouco mais difícil, porque o verme, ele geralmente é eliminado em condições parcialmente digeridas. Então, ele vai ser de certa forma colocado para fora em partes, Ou seja, vai sair os segmentos dele e o escólax. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o mecanismo de ação dos medicamentos utilizados para tratar essas diversas parasitoses causadas pelos eumintos citados anteriormente. Com relação ao mecanismo do albendazol e mebendazol, eles são fármacos que
tem a ação de inibir a polimerização da tubulina através de sua ligação à tubulina. Então, as evidências sugerem que esses agentes eles são seletivos para a isoforma da tubulina dos nematódios, diminuindo assim a toxicidade para o hospedeiro. Então, a inibição da polimerização da tubulina impede a motilidade e a replicação do DNA dos nematódios, que assim vão resultar em alterações degenerativas nas células tegumentares e intestinais dos eumintos, causando finalmente a imobilização e a morte dos vermes. Então, por sua vez, o mebendazol e o albendazol, eles possuem basicamente o mesmo mecanismo de ação, que é esse que eu citei. E, no geral, eles são mais bem tolerados do que outros fármacos utilizados para tratar parasitoses intestinais e apresentam maior biodisponibilidade após a administração oral. Com relação às reações adversas, em específico o albendazol, ele pode provocar dor epigástrica ou abdominal, dor de cabeça, vertigem, enjoo e vômito, diarreia, vermelhidão da pele e também a síndrome de Steven-Johnson. Por sua vez, essa síndrome em específico é uma reação adversa muito rara que acontece em pouquíssimos casos, que é caracterizada por uma vermelhidão intensa, descamação da pele e lesões com possibilidade de sintomas sistêmicos, que abrangem todo o organismo, de forma grave. Com relação já ao mebendazol, esse fármaco pode provocar desconforto abdominal, diarreia e flatulência e erupção cutânea. Então, os efeitos colaterais dele, apesar de ser pouco, não é muito diferente também do albendazol. Com relação às contraindicações, o albendazol é contraindicado para alérgicos ao albendazol e a medicamentos similares, como o mebendazol e o tiabendazol, a mulheres grávidas e que estão amamentando. Já o mebendazol é contraindicado para crianças com menos de 1 ano de idade e pessoas com hipersensibilidade ao fármaco. Então, como eu mencionei aqui, o albendazol e o mebendazol são embriotóxicos e teratogênicos. Então, por esse fator, ele não é indicado para mulheres que estão grávidas e amamentando. Agora falando mais sobre o mecanismo de ação da ivermectina, que é outro fármaco usado para tratar as parasitoses intestinais causadas pelos eumintos citados, esse fármaco, em meados da década de 70, alguns estudos demonstraram que ele foi desenvolvido através de produtos naturais que, através de um caldo fermentado do actinomiceto do solo, conhecido como Streptomyces avermitilis, atenuava a infecção por Nematospiroides dubis nos camundongos. Então, o isolamento dos componentes antihelmínticos das culturas desse fungo em específico resultou na descoberta das avermectinas, que constituem uma classe nova de lactonas macrolídicas com 16 representantes.
Então, foi a partir disso que o fármaco, né, ivermectina, como vocês podem visualizar aí na estrutura química, foi desenvolvido. Então, o mecanismo de ação desse fármaco vai ser baseado, né, em uma potencialização, envolve uma potencialização ou ativação direta dos canais de cloreto regulados pelo glutamato nas membranas plasmáticas dos nematóides. Então, essa ação vai resultar em uma hiperpolarização das células neuromusculares e paralisia da faringe. Então, acredita-se também que esse fármaco vai afetar a transmissão inibitória do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, potencializando a liberação de GABA das terminações pré-sinápticas e ativando diretamente os receptores de GABA. Todos esses efeitos, né, consequentemente, vão aumentar a transmissão de sinais mediadas por esse GABA nos nervos periféricos. E o efeito final vai ser, então, variável dependendo do sistema modelo do nematóide em estudo. Porém, o resultado vai consistir em bloqueio da transmissão neuromuscular e paralisia do verme. Desse modo, as reações adversas vão girar em torno de tontura, sonolência, vertigem, prurido, hipotensão postural e sintomática e dispneia severa. Já com relação às contraindicações, esse medicamento é contraindicado para pacientes que possuem hipersensibilidade à ivermectina ou a outros componentes da fórmula e para pacientes com meningite ou outras afecções do sistema nervoso central que possam afetar a barreira hematoencefálica devido aos seus efeitos nos receptores GABAergérgicos do cérebro. Também esse medicamento é contraindicado para uso em crianças menores de 15 quilos ou menores de 5 anos. Bom, falando agora sobre o mecanismo de ação de outro fármaco, que é o praziquantel, embora não se conheça o mecanismo exato de ação do praziquantel, parece que o fármaco aumenta a permeabilidade da membrana do parasita ao cálcio. Então, resulta assim na contração e paralisia do verme. O local de ação principal desse fármaco vai ser ainda descoberto, ainda é um pouco desconhecido. Então, estima-se, né, que ele pode atuar por meio da produção de espécies reativas do oxigênio, também estimulando a entrada de cálcio e podendo interagir com a variante do canal de cálcio, conhecida como cálcio VAR beta, que está presente nos esquistossomos e em outros parasitas sensíveis ao praziquantel. Depois da captação rápida e reversível, o praziquantel produz dois efeitos principais nos esquistossomos adultos. Com as concentrações eficazes mais baixas, esse fármaco pode, por exemplo, aumentar a atividade muscular e, em seguida, causar contrações e paralisia espástica. Os vermes tratados desprendem-se das paredes dos vasos sanguíneos e vão migrar das veias mesentéricas para o fígado. Já com concentrações ligeiramente maiores, o praziquantel causa uma lesão tegumentar e expõe alguns antígenos do tegumento parasitário. Então, assim, com relação à eficácia clínica desse medicamento, correlaciona-se mais diretamente com a sua ação tegumentar. Ele, por sua vez, é ineficaz contra
esquistossomos juvenis. Por essa razão, é relativamente ineficaz nas infecções recentes. Com relação às reações adversas, esse medicamento pode causar diversas reações indesejáveis, como cefaleias, tonturas, obnubilação, dor abdominal, náusea, vômito e urticária. Esses efeitos colaterais, e a acentuação da eosinofilia geralmente estão relacionados com a carga parasitária e, consequentemente, parecem ser atribuíveis à destruição e à liberação dos antígenos dos parasitos. Então, com relação às contraindicações, esse medicamento é contraindicado para pacientes que possuem cisticercose ocular, porque a destruição do parasita no olho pode causar uma certa lesão de forma irreversível, principalmente se esse paciente também fazer uso de rifampicina e cetoconazol. Também portador de insuficiência hepática ou renal grave, esse medicamento é contraindicado, e para menores de 4 anos de idade. Então, o praziquantel é considerado seguro para crianças maiores de 4 anos de idade, que provavelmente o toleram melhor que os adultos. Em concentrações baixas, ele pode aparecer também no leite materno, mas até então não existem evidências de que ele seja mutagênico ou carcinogênico. Já em doses altas, ele pode aumentar a incidência de abortamento nas ratas, apesar de diversos estudos levarem ao caminho de que isso não seja possível. Ele também é contraindicado para, como eu disse, pacientes com cisterticose ocular, porque a reação do hospedeiro pode lesar os olhos. Então, esse é um dos fatores mais importantes a serem observados, principalmente pelo médico, quando vai indicar esse medicamento para um paciente fazer uso em específico. Então, a indicação do melhor medicamento para o quadro clínico do paciente é bem importante. Então, por isso que é importante também avaliar o quadro clínico do paciente. Mecanismo de ação do levamisol. Então, o mecanismo de ação desse fármaco, ele se faz por inibição seletiva da atividade enzimática no músculo do verme, impedindo a conversão do fumarato em succinato, o que causa paralisia do euminto. Então, esse medicamento possui uma ação nicotina-simile, estimulando e, subsequentemente, bloqueando as junções neuromusculares. Então, os vermes paralisados são, então, expelidos nas fezes e os ovos são expelidos inteiros, Eles não são destruídos. Então, essa é a estrutura química do levamisol, como vocês podem ver. Ele também é um medicamento administrado oralmente, é rapidamente absorvido e amplamente distribuído. Ele é metabolizado no fígado e em metabólicos inativos, que são eliminados através do rim. E sua meia-vida plasmática é em cerca de 4 horas. E uma curiosidade sobre ele, que eu achei bem legal, é que ele tem efeitos imunomoduladores. Então, no passado, inicialmente, ele foi utilizado para tratar vários tumores sólidos.
Com relação às reações adversas, esse fármaco pode causar náusea, diarreia, vômito, cólica, cefaleia, insônia, vertigem, convulsões, que já é uma reação grave, e palpitações. Então, se a gente comparar as reações adversas desse medicamento com relação aos outros que vimos até o momento, podemos ver, né, que uma das reações mais graves que ele pode causar, que diferente dos outros, é as convulsões. Com relação às contraindicações, ele é contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade ao levamisol, aos excipcientes da formulação. E apesar disso, não há outras contraindicações absolutas ao uso. E outra contraindicação básica é que ele não deve ser administrado a gestantes e a menores menores que 5 anos de idade, e a menos que os benefícios potenciais justifiquem os riscos. Então, essas são as nossas referências do trabalho. Finalizamos por aqui e obrigada pela atenção.